Lúcia sentiu o mundo desabar quando Jorge a largou com uma gaiola de codornas doentes. Olha esse lixo! Essas codornas vão morrer em 3 dias, e você vai morrer de fome junto com elas, ele gritou antes de sumir. Sozinha e sem nada, ela olhou para as aves depenadas, o choro preso na garganta. Antes de começar esta história emocionante, comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo e deixe seu like para continuar nos acompanhando. A poeira vermelha levantada pelo carro de Jorge demorou a baixar, mas quando finalmente assentou, revelou um silêncio que doía mais que qualquer grito. Lúcia, de 32 anos, ficou parada no meio da estradinha de terra, com o sol quente de fim de tarde batendo em seu rosto e secando as lágrimas, antes mesmo que elas pudessem rolar. Ao seu lado, seus 2 filhos, Pedro, de 8 anos, e a pequena Bia, de 5, agarravam-se à sua saia, os olhinhos assustados fixos no lugar onde o carro do pai havia desaparecido. A única coisa que quebrava o silêncio era o piar fraco e doentio vindo de uma gaiola de arame enferrujado que Jorge jogara no chão antes de partir. Era tudo o que ele havia deixado para ela. 15 codornas minúsculas, a maioria sem penas, tremendo de frio e doença. A frase dele ainda ecoava em sua cabeça, cruel como o estalo de um chicote. Essas codornas vão morrer em 3 dias e você vai morrer de fome junto com elas. Ela olhou ao redor. O lugar era o retrato do abandono. Um pequeno barraco de madeira, com a pintura descascada e tábuas soltas, que rangiam com o vento. O mato alto tomava conta de tudo, e a cerca de arame farpado estava caída em vários pontos. Jorge havia comprado aquele pedaço de terra com o dinheiro da herança do pai dela, prometendo construir um recanto para a família. Mas os planos mudaram. O dinheiro acabou em festas, bebidas, e como Lúcia descobriu da pior forma, em presentes para outra mulher, uma moça mais nova da cidade que gostava de roupas caras e não tinha calos nas mãos. Agora, tudo o que restava daquele sonho era aquele barraco esquecido e a gaiola com as codornas moribundas que ele comprou por uma ninharia de um criador que estava se desfazendo dos animais doentes. Era a sua parte da separação, uma piada de mau gosto. Mamãe, a gente vai ficar aqui? A vozinha de Bia cortou o torpor de Lúcia. Ela olhou para a filha, para o rostinho sujo de poeira e medo, e sentiu o nó em sua garganta apertar. Engoliu o desespero. Por eles, ela precisava ser forte. Vamos sim, meu amor. Vamos arrumar nossa casinha, ela disse, forçando um sorriso que não chegou aos seus olhos. Pegou na mão de cada um e caminhou lentamente em direção ao barraco. A porta rangeu ao abrir, revelando um único cômodo escuro com cheiro de mofo e poeira. Havia uma mesa bamba, 2 cadeiras e um catre velho num canto. Era ali que eles viveriam agora. Enquanto as crianças exploravam o lugar com uma curiosidade receosa, Lúcia foi até a gaiola. Agachou-se e olhou de perto para as pequenas aves. Eram a imagem da derrota. Encolhidas, com a pele rosada e enrugada à mostra onde deveriam haver penas, os olhinhos quase fechados. Uma delas tombou para o lado, fraca demais para se manter em pé. Lúcia sentiu uma pontada de pena misturada com raiva. Jorge não tinha apenas a abandonado. Ele a sentenciara à morte junto com aqueles bichinhos indefesos. Vão morrer em 3 dias, a voz dele repetiu em sua mente. Ela fechou os punhos. Um sentimento novo, uma teimosia antiga que ela nem lembrava que tinha, começou a borbulhar em seu peito. Não, vocês não vão morrer, ela sussurrou para as codornas. Nem vocês, nem eu. Aquela decisão, nascida do fundo do poço, foi como acender uma vela no escuro. Ela não sabia nada sobre criar codornas, muito menos sobre como curar aves doentes, mas ela sabia o que era lutar. A primeira coisa que fez foi procurar água. O poço nos fundos da casa tinha uma água barrenta e com cheiro ruim, impossível de beber. Lúcia pegou 2 baldes velhos que encontrou encostados na parede do barraco e, deixando Pedro cuidando de Bia, começou a andar pela estrada, na direção contrária a que Jorge foi. Lembrou-se de ter visto, a mais ou menos 1 quilômetro dali, uma pequena ponte sobre um riacho. Foi uma caminhada longa e cansativa.
mas ela voltou com os 2 baldes cheios de água limpa. Com a água, ela limpou um pote de barro que achou no quintal e o encheu para as codornas. A maioria nem se mexeu, mas 2 delas, as mais fortes, arrastaram-se até a beirada e beberam com avidez. Foi a primeira pequena vitória. Depois, a comida. Ela não tinha ração nem um tostão no bolso. Vasculhou o barraco e os arredores. Encontrou um saco de fubá mofado, que ela descartou. Mas no fundo do saco, havia um punhado de grãos ainda bons. Ela os esmagou com uma pedra, fazendo uma farinha grossa, e misturou com um pouco de água, formando uma papa. Com o dedo colocou um pingo no bico de cada uma das codornas. Era um trabalho de paciência infinita. Algumas recusavam, outras engoliam com dificuldade. À medida que a noite caía, o frio entrava pelas frestas do barraco. Lúcia acendeu uma vela que achou em uma gaveta e usou um cobertor fino que trouxe em sua mala para agasalhar os filhos no catre. Para as codornas, ela teve uma ideia. Rasgou uma de suas poucas blusas velhas em tiras e forrou o fundo da gaiola, criando um ninho improvisado para protegê-las do chão frio. O barraco era iluminado apenas pela chama trêmula da vela. Bia já dormia, exausta, mas Pedro estava sentado observando a mãe. "A senhora acha que elas vão ficar boas, mamãe?" Ele perguntou a voz baixa. Lúcia parou de ajeitar o pano na gaiola e olhou para o filho. "Eu não sei, meu filho, mas a gente vai tentar. Enquanto a gente tenta, a gente tá vivo, não tá?" Ele assentiu, um brilho de admiração nos olhos. Foi então que ouviram uma batida na porta. Lúcia gelou. Seu primeiro pensamento foi Jorge, voltando para humilhá-la ainda mais. Pegou um pedaço de pau que estava perto da porta e gritou. "Quem é?" Uma voz de mulher, rouca e cansada, respondeu do lado de fora. "Sou eu, fia. Elza. Moro aqui para baixo. Vi luz acesa e vim ver se era alma penada ou gente precisada." Lúcia hesitou, mas a voz não parecia ameaçadora. Abriu uma fresta da porta e viu uma senhora de cabelos brancos, com o rosto marcado pelo sol e um olhar que parecia enxergar através das paredes. "Sou gente precisada, senhora," Lúcia respondeu, a voz embargada. Dona Elza entrou, olhou para as crianças encolhidas no catre, para a gaiola com as codornas doentes e para o rosto cansado de Lúcia. Ela não disse uma palavra de pena. Em vez disso, foi direto ao ponto. "Seu marido te largou, né? Homem, quando quer ser traste, capricha." Ela se aproximou da gaiola e estalou a língua. Isso aqui é piolho de pena e coccidiose. Estão com o papo seco e a bunda suja. Se não cuidar, morrem mesmo." Lúcia sentiu o coração afundar. Ela não fazia ideia do que era aquilo. "E tem como cuidar?" perguntou, a esperança quase se esvaindo. Dona Elza deu um sorriso de canto. "Pra tudo tem jeito nessa vida, menos pra morte e pra homem safado." Ela saiu e, minutos depois, voltou com um pequeno saco de pano e uma garrafa. "Amanhã de manhã você vai fazer um pó com cinza do fogão e vai passar em cada uma delas. Isso mata os piolhos. E vai pegar 3 folhas de mamão, picar bem e ferver nessa água aqui. Dá esse chá para elas beberem no lugar da água. É amargo, mas limpa por dentro. E aqui," ela estendeu o saquinho, "tem um pouco de quirela para misturar com o fubá que você arrumar. Elas precisam de sustância." Lúcia olhou para a velha senhora, os olhos cheios de lágrimas. "Eu não sei como agradecer. Eu não tenho nada para te dar em troca." Dona Elza pôs a mão enrugada no ombro dela. "Uma mulher que ajuda a outra não quer troca, quer justiça. Agora, trate de descansar. Amanhã o dia vai ser cumprido." A velha senhora se foi, deixando para trás o cheiro de mato e uma esperança renovada. Lúcia olhou para a gaiola, para a quirela e para a garrafa com as folhas. Jorge tinha lhe dado 3 dias para morrer, mas Dona Elza, em poucos minutos, tinha lhe dado um plano para viver. Naquela noite, deitada no chão ao lado do catre dos filhos, ela não sonhou com o abandono. Sonhou com o som de codornas saudáveis e com o cheiro de chá de folha de mamão. A batalha pela vida havia começado. A primeira luz da manhã mal havia riscado o céu quando Lúcia já estava de pé. O chão frio do barraco arrepiou seus pés descalços, mas ela não sentiu. Havia um fogo dentro dela, uma urgência que a empurrava para a frente.
As palavras de Dona Elsa eram um mapa, e ela estava decidida a seguir cada passo. Deixou as crianças dormindo, um emaranhado de bracinhos e perninhas sob o cobertor fino, e foi para fora. O fogão a lenha do barraco estava quebrado e sem uso há anos, mas a pequena churrasqueira improvisada que Jorge usava para assar carne nos dias bons ainda estava lá, enferrujada num canto do quintal. Com um pouco de graveto seco e uma faísca de esperança, ela conseguiu acender um fogo fraco. A fumaça subiu, fina e cheirosa, e com ela, a primeira ferramenta de cura, a cinza. Lúcia juntou o pó cinzento e fino numa tigela de barro. Olhou para a gaiola. O prazo de 3 dias que Jorge decretou terminaria no dia seguinte. Era uma corrida contra o tempo. Com um cuidado que nunca imaginou ter, ela pegou a primeira codorna. O bichinho tremeu em sua mão, um corpinho frágil e quente. Com a ponta dos dedos, ela começou a aplicar a cinza por toda a pele enrugada da ave, com cuidado para não machucar. Calma, pequena. Isso vai fazer a coceira passar. Ela sussurrava, a voz suave. Pedro acordou com o movimento e veio para a porta, os olhos inchados de sono. Ele ficou ali, em silêncio, observando a mãe tratar uma por uma das 15 aves doentes com uma delicadeza quase sagrada. Era um trabalho sujo e demorado. A cinza grudava em suas mãos, em sua roupa, mas ela não se importava. Estava declarando guerra aos piolhos que roubavam a vida de suas codornas. Depois do tratamento com a cinza, veio a segunda parte do plano de Dona Elsa. Lúcia pegou as folhas de mamão, picou-as em pedaços miúdos e as ferveu em uma panela com a água do riacho. Um cheiro forte e amargo subiu no ar. Quando o chá esfriou, ela o coou usando um pedaço de pano e o colocou no bebedouro das codornas. Bebam, minhas meninas. É remédio amargo, mas é pro bem de vocês, disse ela, ajeitando a gaiola sob a sombra de uma árvore. Por último, a comida. Ela misturou a quirela que a vizinha lhe deu com o restinho de fubá que encontrou e um pouco de água, fazendo uma pasta nutritiva. Com a ponta do dedo, alimentou novamente cada uma delas. A codorna que havia tombado no dia anterior estava ainda mais fraca. Lúcia insistiu, colocando uma gota da pasta em seu bico, mas a avezinha mal engoliu. O coração de Lúcia apertou. A batalha seria mais difícil do que ela pensava. Naquela tarde, o inevitável aconteceu. A pequena codorna não resistiu. Lúcia a encontrou imóvel no fundo da gaiola. As crianças choraram. Pedro, tentando ser forte, disse: "Mas as outras 14 ainda estão vivas, mamãe." Lúcia engoliu o nó na garganta e enterrou o corpinho perto da cerca. Uma de 15. Jorge talvez estivesse certo, mas a perda, em vez de desanimá-la, endureceu sua determinação. Ele não vai vencer, ela pensou, limpando a terra das mãos. Agora somos 14 e vamos lutar mais forte. Nos 2 dias seguintes, a rotina foi a mesma. Acordar antes do sol, fazer o tratamento com cinza, preparar o chá amargo e alimentar as aves com a pasta de quirela. A pequena reserva de comida que Dona Elsa lhe dera estava no fim. A preocupação com o que daria para as codornas e para seus filhos comerem nos próximos dias começou a atormentá-la. O 3º dia, o prazo final de Jorge, amanheceu ensolarado. Lúcia foi até a gaiola com o coração na mão, e então ela viu um pequeno milagre. Uma das codornas que antes mal se movia estava ciscando o chão da gaiola. Outra tentava ensaiar um voo curto, mesmo sem penas. Elas não estavam curadas, longe disso, mas estavam mais ativas. Elas haviam sobrevivido aos 3 dias. Lúcia riu, um riso alto e aliviado, que fez as crianças correrem para ver. Elas conseguiram! Elas estão vivas! Ela gritou, abraçando os 2 filhos. Naquele momento, desafiar a praga de Jorge foi a maior vitória de sua vida. Mas a alegria deu lugar à preocupação. A quirela acabou. Ela precisava de comida. Deixando as crianças aos cuidados de Pedro, ela pegou um saco vazio e caminhou até a casa de Dona Elsa. A velha senhora a recebeu com um café quente e um pedaço de broa de fubá. "Eu sabia que você ia dar conta, menina. Tem mão boa para bicho", disse ela, ouvindo o relato de Lúcia.
Mas agora a comida acabou, Dona Elsa, e eu não tenho como comprar. A vizinha ficou pensativa por um momento. Tem o moinho do seu Antenor a uns 5 quilômetros daqui. Ele moe milho para o povo da região. Sempre sobra o farelo, a poeira que ninguém quer. Ele costuma jogar no rio. Talvez ele te dê um pouco se você pedir com jeito. Mas ele é um homem tinhoso. Não gosta de conversa. Era uma chance. Lúcia agradeceu e se pôs a caminho. A caminhada até o moinho foi longa, sob um sol forte que castigava. Chegando lá, viu uma construção de madeira velha, com o barulho da roda d'água e do milho sendo triturado ecoando pelo vale. Seu Antenor era um homem grande, de barba por fazer, e um macacão sujo de farinha. Ele a olhou de cima a baixo, desconfiado. "O que a senhora quer aqui? Isso não é lugar de passeio." Lúcia respirou fundo. "Seu Antenor, meu nome é Lúcia. Meu marido me deixou com 2 filhos e umas codornas doentes. Fiquei sabendo que o senhor joga o farelo do milho fora. Eu não tenho dinheiro para comprar ração, e meus bichos vão morrer de fome. Se o senhor puder me arrumar um pouco desse pó que não serve para nada, eu ficaria muito agradecida." Ele a encarou por um longo tempo, os olhos azuis e frios avaliando cada palavra. "O que não serve para mim, pode não servir para os seus bichos também." Ele resmungou. "É melhor que nada, senhor. Qualquer coisa ajuda." Ela insistiu, a voz firme apesar do medo. Ele coçou a barba, olhou para o saco vazio na mão dela e, por fim, bufou. "Tá bem, pega um saco, mas só hoje. Não quero gente fazendo fila na minha porta pedindo esmola." Lúcia sentiu o alívio inundar seu peito. "Não é esmola, senhor, é ajuda e muito obrigada." Ela encheu o saco com o farelo fino, um pó dourado que para ela valia mais que ouro, e fez o caminho de volta, o peso nas costas mais leve que o peso no coração. Quando chegou em casa, as crianças correram ao seu encontro. Ela misturou o farelo com água e deu para as codornas, que comeram com uma fome surpreendente. Naquela semana, a rotina de cuidados continuou, agora com comida garantida por um tempo, e as melhoras se tornaram visíveis. Pequenas penugens começaram a brotar na pele rosada das aves. Elas já não tremiam tanto, e o piado doentio foi sendo substituído por um som mais forte e confiante. Dona Elsa aparecia de vez em quando, trazendo uma verdura da horta ou um conselho novo. "Agora que elas estão criando pena, precisam de proteína. Tenta caçar uns grilos, umas minhocas para elas." Ela ensinou. E assim, Pedro e Bia ganharam uma nova tarefa. Com um pote na mão, passavam horas no quintal caçando pequenos insetos para as codornas, que devoravam tudo como se fosse um banquete. O ponto de virada, o momento que mudou tudo, aconteceu numa manhã chuvosa, quase 2 semanas depois do abandono. Lúcia foi levar o chá de mamão para as aves, e no ninho de pano que havia improvisado, viu algo pequeno, branco e perfeito. Um ovo. O primeiro ovo. Ela o pegou na mão, sentindo a casca lisa e o peso delicado. Era tão pequeno, mas continha um universo de esperança. Ela correu para dentro do barraco. "Olhem, olhem o que a nossa valente botou." As crianças pularam de alegria, cercando a mãe para ver o pequeno tesouro. Era a prova de que estavam no caminho certo. A natureza estava respondendo ao seu cuidado, ao seu amor. Naquele dia, ela cozinhou o pequeno ovo e o dividiu em 3 pedaços. Um para Pedro, um para Bia e um para ela. Foi a refeição mais saborosa de suas vidas. Tinha gosto de vitória. Os ovos começaram a aparecer com mais frequência. Primeiro 1, depois 2, 3 por dia. Eram pequenos demais para vender, mas garantiam a proteína que as crianças tanto precisavam. Lúcia começou a levar 1 ou 2 ovos para seu Antenor, no moinho. "Não é pagamento, é um agrado, pela ajuda que o senhor me deu", ela dizia. O velho, a princípio, recusava, mas a insistência de Lúcia o venceu. Aos poucos, a carranca dele foi dando lugar a um respeito silencioso. Ele nunca mais mencionou a esmola e sempre deixava um saco de farelo separado para ela. A notícia da mulher das codornas começou a se espalhar pelo vilarejo. Uma curiosidade.
A mulher que o marido largou com um bicho doente e que teimosamente estava conseguindo fazê-lo sobreviver. A história chegou aos ouvidos de Jorge. Ele estava na cidade, vivendo com a namorada nova, gastando o que restava do dinheiro da herança. A primeira reação dele foi de incredulidade, seguida por uma risada de escárnio. Aquela lá, cuidando de bicho, deve estar passando fome e comendo os bichos crus. Ele comentou com a namorada, que riu junto. Mas a história o incomodou. A imagem de Lúcia, derrotada e chorando, era a que ele guardava na memória, a que alimentava seu ego. A ideia dela sobrevivendo, mesmo que de forma miserável, arranhava essa imagem. Numa tarde, movido pela curiosidade e por um pingo de despeito, ele pegou o carro e dirigiu até o barraco. Não desceu. Parou na estrada a uma distância segura e observou. Ele não viu a mulher destruída que esperava. Viu Lúcia no quintal com os cabelos presos num coque, jogando farelo para um bando de codornas que, embora ainda um pouco depenadas, ciscavam animadas no chão. Viu seus filhos correndo e rindo. Viu fumaça saindo da chaminé improvisada, sinal de que havia comida no fogo. Não havia luxo, apenas pobreza. Mas não havia desespero. Havia vida. Aquela cena o irritou profundamente. Ela deveria estar de joelhos, implorando. Em vez disso, estava construindo algo, por menor que fosse, a partir do lixo que ele havia deixado. Ele deu uma batida no volante, o rosto fechado numa carranca. Aquele ovo, aquele primeiro ovo, não era apenas o começo do sustento de Lúcia. Era também o começo do tormento de Jorge. Ele arrancou com o carro, levantando poeira, mas a imagem daquela cena de resiliência ficou gravada em sua mente, um incômodo que ele não sabia como arrancar. Os meses que se seguiram foram uma teia de rotinas tecidas com suor e esperança. As 14 codornas, antes um amontoado de ossos e pele, transformaram-se. As penas cresceram, cobrindo a nudez doente com uma plumagem rajada e bonita. O piado fraco deu lugar a um canto mais forte, que se tornou a trilha sonora das manhãs no barraco. A produção de ovos, que começou com um único e precioso tesouro, estabilizou-se em 5, 6, às vezes até 8 ovinhos por dia. Eram o suficiente para alimentar Lúcia e as crianças com uma proteína que há muito não viam, e ainda sobrava 1 ou 2 que ela guardava com carinho. O farelo de seu antenor, agora uma doação semanal em troca de um agrado de ovos, e os insetos que as crianças caçavam, formavam a base da alimentação das aves. Lúcia percebeu que precisava de mais. Com o conselho de Dona Elsa, ela começou a picar folhas de couve e outras verduras que a vizinha lhe dava, enriquecendo a dieta das suas meninas, como agora as chamava. O resultado foi quase imediato. Os ovos ficaram com a gema mais amarela e a produção aumentou. Em pouco tempo, Lúcia se viu com uma pequena cesta cheia. Eram quase 2 dúzias de ovos. Olhar para eles tão perfeitos e pintadinhos enchia seu coração de um orgulho feroz. Mamãe, a gente podia vender, sugeriu Pedro, que com seus 8 anos já entendia a matemática da necessidade. A gente comprava um saco de arroz. A ideia floresceu na mente de Lúcia. Não era mais apenas sobre sobreviver, era sobre progredir. Numa manhã de sábado, ela se arrumou com sua melhor roupa, uma saia desbotada e uma blusa remendada. Colocou os ovos em uma cesta forrada com folhas e caminhou até a pequena venda do vilarejo, o armazém do Zé. Era um lugar pequeno, que vendia de tudo um pouco, desde feijão a granel até querosene para a lamparina. Zé, o dono, um homem de bigode grosso e pouca conversa, a olhou com curiosidade. Bom dia, seu Zé. Eu queria saber se o senhor não quer comprar uns ovos de codorna. É tudo fresquinho de hoje mesmo, disse ela, a voz um pouco trêmula. Ele pegou um dos ovos, analisou contra a luz. O povo daqui não tem muito costume de comer isso não, dona. Mas a molecada gosta de cozinhar para botar no espetinho. Deixo aí, se vender eu te pago. Se não vender, a senhora leva de volta. Não era o ideal, mas era um começo. Lúcia deixou a cesta em cima do balcão e voltou para casa com o coração aos pulos. Passou o resto do dia ansiosa. No fim da tarde,
Não aguentou e voltou à venda. Para sua surpresa, a cesta estava vazia. Vendeu tudo, menina, disse seu Zé, estendendo-lhe um punhado de notas amassadas. A mulher do pasteleiro levou tudo. Disse que vai botar de recheio no pastel de feira. Lúcia pegou o dinheiro, as mãos tremendo. Eram poucos reais, mas para ela parecia uma fortuna. Era o primeiro dinheiro que ela ganhava sozinha, com o fruto do seu trabalho, a partir do nada. No caminho de volta, ela não comprou só o arroz. Comprou também um saquinho de balas para as crianças e um rolo de arame fino. A gaiola de arame enferrujado estava ficando pequena. Com o dinheiro extra e a nova motivação, Lúcia decidiu que suas meninas mereciam uma casa melhor. Ela e Pedro passaram dias juntando pedaços de madeira velha, caixotes de feira que os comerciantes jogavam fora e até mesmo galhos mais grossos que encontravam no mato. Com o arame, eles iam amarrando as peças, construindo aos poucos um pequeno viveiro, mais espaçoso e seguro. Bia ajudava como podia, trazendo os pregos tortos que eles desamassavam com uma pedra. Era um trabalho amador. A estrutura era torta e cheia de remendos, mas era feita com dignidade. Quando finalmente transferiram as codornas para o novo lar, as aves pareceram agradecer, explorando o novo espaço com curiosidade. A notícia, no entanto, voou mais rápido que as codornas. No bar do vilarejo, a conversa era uma só. A mulher que Jorge largou estava vendendo ovo de codorna. E a história, como sempre acontece em lugar pequeno, chegou aos ouvidos de Jorge, distorcida e aumentada. A Lúcia tá ficando rica vendendo ovo daquelas porcarias que eu dei pra ela, contou um conhecido rindo. Jorge, que estava na mesa de sinuca, sentiu o taco pesar na mão. A namorada nova já estava reclamando que o dinheiro estava curto e a vida de luxo na cidade estava se mostrando cara demais. A ideia de Lúcia, a mulher que ele considerava um peso morto ganhando seu próprio dinheiro, o humilhava. A imagem dela de pé, trabalhando e prosperando, arranhava a narrativa que ele contava para si mesmo, a de que ela era uma inútil que não sobreviveria sem ele. A raiva e o ressentimento cozinharam dentro dele por dias. Ele precisava reafirmar seu poder, mostrar quem mandava. Numa noite escura, sem lua, ele pegou o carro e dirigiu até o barraco. Desta vez ele desceu. Caminhou em silêncio, o coração batendo com uma fúria fria. Ele viu o viveiro novo, a construção tosca e improvisada, e um ódio mesquinho tomou conta dele. Era a prova material da teimosia dela. Com um chute forte, ele arrebentou a portinhola de madeira. Com as mãos, rasgou a tela de arame que Lúcia havia comprado. Ele não queria matar as aves, isso faria muito barulho. Ele queria algo pior. Queria destruir a esperança dela, o trabalho dela. Ele abriu um buraco na lateral do viveiro, grande o suficiente para as codornas saírem, e espantou algumas para fora, na direção do mato escuro. Depois, com um pedaço de pau, quebrou os potes de água e comida. Satisfeito com o estrago, ele voltou para o carro e sumiu na noite, deixando para trás um rastro de maldade silenciosa. Lúcia acordou na manhã seguinte com um pressentimento ruim. O silêncio no quintal era estranho. Normalmente, ela já ouvia o piar das codornas. Correu para fora e seu mundo desabou pela segunda vez. O viveiro estava quebrado, a porta arrancada, potes de barro em cacos pelo chão. Ela olhou para dentro e viu apenas metade das aves, amontoadas e assustadas num canto. O coração dela gelou. "Pedro! Bia!" ela gritou. As crianças vieram correndo e pararam, aterrorizadas, diante da cena de destruição. 3 das codornas estavam mortas, pisoteadas na confusão. Outras 4 haviam simplesmente sumido, provavelmente fugido pelo buraco e virado presa fácil na noite. Das 14, restavam apenas 7. Lúcia caiu de joelhos na terra, as lágrimas vindo com força, uma mistura de dor e raiva impotente. Não havia dúvidas de quem tinha feito aquilo. Era a assinatura da covardia de Jorge. Todo o seu trabalho, toda a sua luta, destruídos em uma única noite. "Ele conseguiu, mamãe? Ele conseguiu acabar com tudo?" Pedro perguntou, a voz embargada de choro. Lúcia olhou para o filho,
para o viveiro destruído, para as poucas aves que restaram. O desespero ameaçou engoli-la. Mas então ela viu o ovo. No meio da bagunça, um único ovo, intacto, brilhava na palha. Ela o pegou. Aquele ovo, no meio da destruição, era um ato de desafio da natureza. Era uma promessa. Ela se levantou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Não, meu filho, ele não conseguiu, disse ela, a voz rouca, mas firme. Ele só nos deixou mais fortes. Naquele momento, Dona Elsa apareceu na entrada da estradinha. Ela deve ter ouvido os gritos. Viu a cena e não precisou de explicações. O traste voltou, não foi? Ela disse, a voz dura como pedra. Lúcia apenas assentiu. A velha senhora olhou para a mulher e para as crianças e depois para o viveiro quebrado. Um homem que precisa destruir o pouco de uma mulher para se sentir grande já é um homem morto por dentro. Ela então olhou para Lúcia. Você vai chorar ou vai reconstruir? A pergunta foi como um balde de água fria. Lúcia apertou o ovo na mão. Eu vou reconstruir, mas vou construir direito dessa vez. Tão forte que nem o diabo derruba. A resposta pareceu agradar a velha senhora. A notícia do ataque covarde se espalhou, e algo inesperado aconteceu. No fim da tarde, uma carroça parou em frente ao barraco. Era seu Antenor, o dono do moinho. Ele desceu, a cara amarrada de sempre. Fiquei sabendo da cachorrada que fizeram com você, ele disse sem rodeios. Ele apontou para a carroça. Tem umas tábuas de lei aí, sobra do conserto do moinho, e umas telhas. Leva. Madeira boa não se quebra com chute de covarde. Lúcia ficou sem palavras. O homem que mal lhe dirigia a palavra estava ali, oferecendo o material para um novo começo. O ataque de Jorge, pensado para isolá-la e destruí-la, teve o efeito contrário. Uniu a pequena comunidade ao redor dela. Com madeira de verdade, o apoio de Dona Elsa e a admiração silenciosa de seu Antenor, Lúcia olhou para as 7 codornas que restaram e soube que aquele não era o fim. Era a fundação de algo muito maior. A destruição deixada por Jorge não foi o fim, foi um batismo de fogo. A maldade dele, exposta à luz do dia, teve o efeito contrário do que ele desejava. Em vez de isolar Lúcia em sua miséria, ela a conectou com a bondade silenciosa das pessoas ao seu redor. A manhã seguinte ao ataque foi de reconstrução. Seu Antenor, com sua carranca habitual que não conseguia esconder um pingo de solidariedade, ajudou a descarregar as tábuas de lei e as telhas de sua carroça. Madeira boa, ele disse, batendo com os nós dos dedos em uma das pranchas. Aguenta a coice de mula e de homem frouxo. Foi o mais perto de um elogio que ele já havia chegado. Sob o olhar atento de Dona Elsa, que parecia uma general em campo de batalha, o trabalho começou. Lúcia e Pedro, agora com um propósito renovado, mediam e serravam as tábuas. A madeira era pesada e forte, um contraste gritante com os caixotes frágeis de antes. Eles não estavam apenas consertando um viveiro, estavam construindo uma fortaleza. Cada prego martelado era uma declaração de que não seriam mais vítimas. Bia, pequena demais para o trabalho pesado, ficou encarregada de levar água para os trabalhadores e de garantir que as 7 codornas sobreviventes tivessem sempre comida e o chá de folha de mamão. Em 2 dias de trabalho ininterrupto, o novo viveiro estava de pé. Era maior, mais robusto, com um telhado de verdade que protegeria as aves da chuva e do sol forte. Tinha trancas firmes na porta e a tela de arame foi reforçada. Era um lar seguro. Ficou bom, fia. Ficou forte, disse Dona Elsa, passando a mão pela madeira lisa. Mas 7 codornas é pouco para tanto luxo. Ela olhou para Lúcia, os olhinhos brilhando de astúcia. Você não vai passar a vida toda vendendo ovinho no armazém do Zé. Para crescer de verdade, você tem que virar criadora. Tem que fazer essas 7 virarem 70. Lúcia a olhou confusa. Mas como, Dona Elsa? Eu não tenho dinheiro para comprar mais bicho. A velha senhora sorriu. Dinheiro? Quem precisa de dinheiro quando se tem a natureza do nosso lado? Você vai chocar os ovos. Vai fazer seus próprios pintinhos. A ideia era revolucionária. Para Lúcia,
O ovo era o produto final, o sustento do dia. A possibilidade de transformá-lo em mais vida, em mais aves, abriu um horizonte que ela nunca havia considerado. Naquela mesma tarde, Dona Elsa a ensinou a construir uma chocadeira caseira, usando uma caixa de madeira que seu antenor havia deixado, uma lâmpada fraca para gerar calor, um pote com água para manter a umidade e um termômetro velho que a vizinha guardava há anos. Elas montaram o equipamento rústico. O segredo é virar os ovos 3 vezes por dia, para não grudar na casca, e manter a temperatura sempre igual, nem quente demais, nem frio demais, ensinou a anciã, com a paciência de quem conhece os segredos da terra. Lúcia começou a separar os ovos mais perfeitos e galados para a chocadeira. Foi uma decisão difícil, pois cada ovo colocado ali era um que deixava de ir para a panela ou para a venda. Era um investimento de fé. Por 17 longos dias, ela cuidou da chocadeira com uma dedicação religiosa. Virava os ovos de manhã, de tarde e de noite. Verificava a temperatura a cada poucas horas. As crianças olhavam pela pequena tampa de vidro da caixa, esperando ansiosamente por um sinal de vida. E então, na manhã do 18º dia, aconteceu. Um dos ovos tinha uma pequena rachadura. Logo depois, um biquinho minúsculo quebrou a casca. Em poucas horas, um pintinho de codorna, molhado e exausto, mas perfeitamente vivo, estava ali. Foi uma explosão de alegria no barraco. As crianças gritavam e pulavam. Lúcia, com os olhos marejados, sentiu como se estivesse presenciando o nascimento da própria esperança. Dos 12 ovos que ela colocou na chocadeira, 9 vingaram. 9 pintinhos saudáveis e espertos que, em poucas semanas, se juntaram às outras 7 codornas, aumentando o plantel para 16. Ela repetiu o processo. O viveiro, que antes parecia grande demais, começou a ficar povoado. Em 3 meses, Lúcia já tinha mais de 50 codornas. A produção de ovos explodiu. O armazém do Zé já não dava conta. Lúcia encheu 2 cestas e, tomando coragem, pegou uma carona com seu antenor até a cidade vizinha, onde havia uma feira maior. O sucesso foi imediato. Os ovos de codorna, bem embalados em caixinhas de papelão que ela mesma fazia, eram novidade e vendiam rápido. O dinheiro que entrou foi mais do que ela havia ganhado em um mês inteiro. Com esse dinheiro, ela fez algo que sonhava há muito tempo. Comprou camas de verdade para os filhos, substituindo o catre velho. Comprou sapatos novos para eles e um pequeno fogão de 2 bocas a gás, acabando com a era do fogo improvisado. Cada pequena conquista era celebrada como uma grande vitória. A vida no barraco ainda era humilde, mas não era mais miserável. Havia comida na mesa, calçados nos pés e, o mais importante, havia um futuro sendo construído. Mas a prosperidade, assim como a fumaça, viaja com o vento. Jorge, vivendo na cidade, viu sua sorte virar. A namorada, cansada da falta de dinheiro e das promessas vazias, o deixou. Ele perdeu o emprego de vendedor e estava vivendo de bicos, a arrogância sendo corroída pela necessidade. Um dia, no mercado da cidade, ele viu uma banca movimentada. Ao se aproximar, seu sangue gelou. Era Lúcia, sorridente, atendendo os clientes com uma pilha de caixinhas de ovos de codorna ao seu lado. Ao fundo, ele viu o caminhão de seu antenor e o velho do moinho conversando com ela como um velho amigo. A imagem dela, independente e bem-sucedida, foi um insulto insuportável ao seu ego ferido. Ela não apenas sobreviveu, ela estava prosperando. E estava fazendo isso com as porcarias que ele jogou aos pés dela. A humilhação se transformou em um plano venenoso. Se ele não podia destruí-la com as mãos, usaria a lei ou a falta dela a seu favor. Ele lembrou que a escritura daquele pedaço de terra esquecido ainda estava em seu nome. A terra que ele comprou com o dinheiro dela. Naquela mesma semana, ele procurou um conhecido, um advogado de porta de cadeia tão desesperado quanto ele. Juntos redigiram uma notificação extrajudicial. O documento, com palavras difíceis e um tom ameaçador,
alegava que ele, como único proprietário legal, pretendia tomar posse do imóvel para fins de desenvolvimento comercial e dava a Lúcia e quaisquer outros ocupantes o prazo de 30 dias para desocupar o local, ou seriam removidos à força pela lei. A notificação chegou numa tarde ensolarada, entregue por um rapaz de moto. Lúcia estava no quintal, planejando com Pedro a construção de um segundo viveiro. Ela abriu o envelope, os olhos passando rapidamente pelas palavras formais. A cada linha, o ar parecia mais rarefeito. Proprietário legal, desocupação imediata, uso da força policial. O papel tremeu em sua mão. Todo o seu mundo, construído com tanto esforço, o viveiro, as mais de 50 codornas, as camas novas dos filhos, a dignidade recém-conquistada, tudo estava ameaçado por aquela folha de papel. A luta havia mudado de nível. Não era mais contra a fome ou a doença das aves. Não era contra um vândalo na noite. Era contra a assinatura de Jorge no pé de um documento. Uma assinatura que tinha o poder de arrancar dela, mais uma vez, tudo o que ela tinha. Ela olhou para o viveiro, para o som de vida que vinha de lá, e o medo inicial começou a se transformar em uma raiva fria e cortante. Ele não ia vencer. Não dessa vez. A notificação de despejo não era apenas uma folha de papel. Era a materialização da maldade de Jorge. Uma arma fria e calculada para arrancar de Lúcia a única coisa que lhe restava. A dignidade conquistada. Por um instante, o pânico a sufocou. Como poderia lutar contra um documento? Contra a força da lei que ele ameaçava usar? O barraco, que agora era um lar. O viveiro, que era uma fortaleza. Tudo parecia frágil diante daquela assinatura. Mas o medo que a paralisou no dia do abandono não existia mais. No lugar dele, cresceu uma raiva gelada, uma determinação forjada no fogo da adversidade. Ela não chorou. Apanhou o papel e, com passos firmes, caminhou até a casa de Dona Elza. A velha senhora leu a notificação, os lábios finos se apertando a cada palavra. Quando terminou, ela cuspiu no chão de terra. Papel sujo. Papel de homem covarde que não se garante na mão, disse ela, a voz rosnado. A lei dos homens às vezes é torta, fia, mas a lei da vida é direita. E a vida sabe que essa terra é tua, porque foi regada com teu suor, não com a cachaça dele. A sabedoria de Dona Elza era um bálsamo, mas não era uma solução. Mas o que eu faço, Dona Elza? Ele tem a escritura. Foi então que a porta da cozinha se abriu e seu antenor entrou, trazendo um saco de milho moído. Ele viu o papel na mão de Lúcia e a aflição em seu rosto. Não precisou de muitas palavras para entender. Ele pegou a notificação, os olhos azuis passando pelas linhas com uma lentidão calculada. Ele não era um homem de discursos, mas de ações. Advogado custa dinheiro, e dinheiro a gente não tem, disse ele mais para si mesmo do que para os outros. Ele coçou a barba grisalha, pensativo. Mas tem uma coisa que canalha feito esse Jorge sempre esquece: a obrigação. Ele olhou para Lúcia. Faz quantos anos que ele largou esse terreno às traças antes de te jogar aqui? Pelo que o povo fala, mais de 5 anos, seu antenor. Ninguém nem lembrava que isso tinha dono. O velho deu um meio sorriso, o primeiro que Lúcia via em seu rosto. Pois então, homem que é dono de verdade cuida do que é seu. Paga imposto. Amanhã eu vou na prefeitura da cidade. Vamos ver se esse proprietário legal é tão legal assim com as contas dele. A revelação foi uma faísca de esperança no meio da escuridão. Enquanto seu antenor se encarregava da burocracia, Lúcia sabia o que precisava fazer. Tinha menos de 30 dias para provar que aquela terra era mais do que um pedaço de mato com um barraco. Era uma unidade produtiva, um negócio que gerava sustento. A guerra não seria vencida no grito, mas no trabalho. Naquela semana, ela mergulhou na criação com uma energia febril. Com o dinheiro que vinha juntando, comprou mais uma chocadeira usada e dobrou a produção de pintinhos. O viveiro robusto que construíram já estava ficando pequeno. Ela e Pedro começaram a limpar uma nova área do terreno para construir um segundo galpão. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Jorge não só tinha tentado destruir o viveiro,
como agora queria expulsar Lúcia e as crianças da terra. A covardia dele foi a gota d'água para a comunidade. A ajuda começou a chegar de formas inesperadas. Zé do armazém, que antes só vendia os ovos, agora os anunciava para todos que entravam. Leva o ovo da Lúcia, que além de bom, ajuda uma mulher guerreira a calar a boca de um vagabundo. A mulher do pasteleiro, sua primeira grande cliente, encomendou o dobro. Outros vizinhos apareceram com um saco de cimento, um rolo de tela, um punhado de pregos. Não era caridade, era um ato de resistência coletiva. Eles estavam investindo na vitória de Lúcia como se fosse a vitória de todos eles. O ponto de virada aconteceu numa tarde quente. Um carro diferente, mais novo, parou em frente à estradinha de terra. Dele desceu um homem bem vestido, de camisa social e sapatos que destoavam da poeira. Ele se apresentou como Seu Ciro, gerente de compras de uma pequena rede de supermercados da capital. Dona Lúcia, ouvi falar da qualidade dos seus ovos. Um passarinho verde me contou que aqui o produto é diferente, disse ele com um sorriso. Era o passarinho verde com o nome de Antenor, que em sua ida à prefeitura, fez questão de passar no escritório da rede e alardear sobre a produção de Lúcia. Seu Ciro visitou as instalações, viu a limpeza, a organização, a saúde das aves e a paixão nos olhos de Lúcia. Ele provou um ovo cozido ali na hora. É disso que eu preciso, produto com história, com alma. Ele então fez a proposta que mudaria a vida dela para sempre. Um contrato para fornecer, com exclusividade, ovos de codorna para as 5 lojas de sua rede. O valor era mais do que Lúcia sonhava ganhar em um ano. Ela assinou o contrato com as mãos trêmulas, o coração batendo descompassado. Agora ela tinha mais uma arma, um documento oficial que a reconhecia como produtora rural. 2 dias antes do prazo de 30 dias expirar, Jorge chegou. Ele não veio sozinho. Trazia seu advogado e 2 policiais militares, como havia prometido, para efetuar a reintegração de posse. Ele caminhava com a arrogância de quem já se sentia vitorioso. Acabou a brincadeira, Lúcia. Pega teus filhos e tuas galinhas e some daqui, disse ele, o desprezo gotejando de cada palavra. Mas Lúcia não estava sozinha. Na varanda do barraco, a esperavam Dona Elza, seu Antenor, Zé do armazém e outros vizinhos, em um silêncio desafiador. Pois não, Jorge, estávamos te esperando, disse Lúcia, a voz calma e firme. Antes de me expulsar da minha casa, eu tenho 2 documentos para te mostrar. Ela entregou ao advogado de Jorge uma cópia do contrato com os supermercados. O homem leu, a sobrancelha arqueando em surpresa. E tem este aqui também, disse seu Antenor, entregando ao sargento da polícia uma pilha de papéis que ele havia conseguido na prefeitura. São 6 anos de imposto territorial atrasado. A dívida é maior que o valor da terra. Pela lei, o município pode tomar o terreno. Mas como a dona Lúcia aqui tornou a terra produtiva e está disposta a assumir a dívida, a lei está do lado dela. O advogado olhou para Jorge, o rosto azedando. Os policiais se entreolharam, visivelmente desconfortáveis. Aquele não era um caso simples de invasão. Era uma disputa complexa, com uma comunidade inteira servindo de testemunha. O sargento se dirigiu a Jorge. Senhor, não podemos efetuar a remoção. Isso agora é um caso para um juiz decidir, e, pelo que estou vendo, sua posição não é nada boa. Aconselho a resolver isso de outra forma. Jorge ficou branco. Ele olhou para Lúcia, para os vizinhos, para os papéis. Sua vitória certa havia se desintegrado. Humilhado e derrotado publicamente, ele entrou no carro e partiu, sem dizer uma palavra, sob os olhares de desprezo de todos. Ele nunca mais voltou. Anos se passaram. Onde antes havia um barraco, erguia-se agora uma casa simples, mais bonita e acolhedora. Onde havia um viveiro, agora se espalhava a Granja Renascer, um complexo de galpões modernos e organizados, com centenas de codornas. Lúcia se tornara a maior produtora da região. Ela empregava várias pessoas do vilarejo, incluindo Pedro, que se tornou seu gerente de produção, um jovem responsável e leal. Bia,
Inspirada pelo trabalho da mãe, estudava zootecnia na faculdade da cidade. A vida era próspera, não apenas em dinheiro, mas em paz. Num fim de tarde, um carro velho e enferrujado parou no portão da granja. Um homem desceu, magro, encurvado, com o rosto marcado pelo tempo e pelo fracasso. Era Jorge. Ele caminhou lentamente, olhando para o império que Lúcia havia construído no mesmo lugar onde ele a deixara para morrer. Ela ouviu se aproximar. O coração não sentiu raiva nem medo, apenas uma paz distante. Lúcia, ele começou, a voz rouca, quebrada. Eu perdi tudo. Estou doente. Não tenho para onde ir. Eu sei que não mereço, mas me perdoa. Me dá um canto para ficar, um prato de comida. E então o homem que um dia se sentiu um gigante, caiu de joelhos na poeira, chorando como uma criança. Lúcia o olhou ali, prostrado. Lembrou-se de suas palavras cruéis, do som da gaiola caindo no chão. Ela se aproximou e com a voz serena disse: "Levanta, Jorge." Ele a olhou, os olhos cheios de uma esperança patética. "Você disse que essas codornas morreriam em 3 dias, mas elas me ensinaram a renascer. Eu te perdoo. Não para que você encontre paz, mas para que eu finalmente tenha a minha." Ela fez uma pausa e concluiu: "Aqui não há lugar para você. O império que você está vendo foi construído sobre as cinzas do que você tentou destruir. Agora, vá e tente construir algo sobre as suas." Ela virou as costas e caminhou de volta para sua casa, para seus filhos, para sua vida. Jorge ficou ali, ajoelhado no pó, o som dos seus soluços se perdendo no barulho próspero e vibrante da granja renascer. Lúcia olhou para o horizonte, para o sol que se punha, sentindo-se pela primeira vez completamente e absolutamente livre.